Olá pessoal, então hoje é a aula 7 sobre baixo cifrado e figurações melódicas. Essa aula vai servir como base para os 2 primeiros exercícios que vocês devem fazer até segunda que vem, antes da nossa aula síncrona. Então, enfim, finalmente a gente vai se encontrar e eu vou corrigir os exercícios baseados no conteúdo da aula de hoje. O assunto então é esse, uma breve introdução. Tem um vídeo específico sobre baixo cifrado, no mesmo esquema que eu fiz aquele vídeo sobre cifragem popular. Tem um esquema em PDF e tem um vídeo então em que eu explico passo a passo as etapas desse esquema. Em seguida, tem também um PDF sobre figurações melódicas. Eu vou falar de maneira mais breve aqui nessa aula em vídeo, porque está tão bem explicado lá e tem aqui os slides também bastante completos. Acho que é um pouco redundante, talvez, eu apresentar tudo. E uma breve explicação, então, sobre a proposta dos exercícios 1 e 2. Bem, então, o propósito geral é a gente entender os princípios e as regras do baixo cifrado, ver os tipos de figurações melódicas, também chamadas de notas estranhas ao acorde ou harmonia, notas não pertencentes ao acorde ou harmonia, também é utilizado esse nome, notas melódicas, notas de embelezamento. Vários desses nomes são ruins, criticados. Schoenberg, por exemplo, já falava sobre notas não pertencentes à harmonia ser uma coisa paradoxal, quer dizer, toda nota a gente escuta ela como um certo colorido harmônico, então não faz sentido. Eu uso esse nome de figurações melódicas. E a explicação, então, sobre os exercícios 1 e 2. Então, sobre o baixo cifrado, essa técnica de notação, então, muito específica do período barroco, séculos 17 e 18, e são indicadas, então, uma linha de baixo e as sobreposições intervalares acima desse baixo. No vídeo vai ficar um pouco mais claro, então vou falar de maneira mais geral aqui. Os instrumentos que formam a base, então, de diversos tipos de músicas barrocas, o chamado contínuo, eles realizam o que está escrito nessa cifragem com um certo grau de liberdade. A notação do baixo cifrado serve de base àquela que nós vamos ver em um segundo momento, que é a cifragem por graus. Por isso é importante conhecê-la e também para conseguir, por exemplo, interpretar analiticamente mesmo, compreender peças do período barroco. Então o vídeo a seguir corresponde a um documento que eu vou disponibilizar em PDF, vou criar ainda o link aqui. E eu também, no final do vídeo, falo sobre esse link, em que há um bom resumo também sobre o baixo cifrado ou baixo figurado. A notação por baixo cifrado parte do pressuposto de que os acordes têm uma forma padrão e que ela se caracteriza por um baixo, ao qual é sobreposta uma terça e acima também desse baixo uma quinta. Os acordes são representados então a partir da nota do baixo e o pressuposto é de que eles estarão nessa estrutura padrão. Considerando que os instrumentos que realizam baixo cifrado no contexto barroco são instrumentos no registro mais grave, fagote, violoncelo, viola da gamba, teorba, cravo, entre outros, nós vamos fazer notação aqui então na clave de Fá. Eu tenho 2 maneiras então de notar um acorde nessa estrutura padrão. A primeira, mais explícita, eu digo que eu tenho essa nota Dó e que acima dela eu vou ter uma terça e uma quinta. Então eu escrevo simplesmente Dó, 3, 5. Como eu já pressuponho essa estrutura sempre, se eu escrevo apenas Dó, o pressuposto é de que vai ser exatamente a mesma coisa.
Essa notação resulta nessa estrutura, qualquer que seja a disposição das notas acima desse baixo. Um segundo princípio importante é que os números representam os intervalos no contexto escalar tonal em questão. Se eu tenho, portanto, aqui uma armadura de clave de Mi bemol maior ou Dó menor, e a mesma notação de antes, isso resulta nesse acorde de Dó, Mi bemol, e o bemol vem da armadura de clave, e Sol. Novamente, em qualquer disposição dessas notas superiores, mas sempre com Dó no baixo. Portanto, toda vez que eu leio uma cifra no baixo cifrado, eu preciso considerar o contexto escalar tonal para poder decodificar adequadamente o que está escrito. Perceba que essa notação aqui em Dó maior e em Dó menor ela é muito semelhante, mas eu tenho um bemol na armadura que aqui em cima não tinha, então aqui o contexto tonal é diferente. E nem todo sistema de cifragem vai considerar esse contexto. Um terceiro princípio, um terceiro ponto, é que as alterações são indicadas com acidentes antes dos números, sempre considerando esse contexto escalar. Para a terça, há uma exceção, é comum indicar apenas o acidente em questão. Então, vamos imaginar novamente aqui o contexto de Dó menor, e eu posso cifrar um acorde de Dó maior. Para isso, então, eu tenho duas opções. Uma mais concisa, que é de dizer que essa terça é B quadro. Basta botar um B quadro embaixo do acorde, que isso refere à qualidade da terça. Outra opção é colocar, então, o acidente antes de um 3 e, se quiser, também indicar a quinta. Como eu disse, essa notação ela é um pouco mais prolixa, porque eu sempre pressuponho a terça e a quinta. Essa notação, então, resulta nesse acorde de Dó, Mi, B quadro e Sol. Um outro exemplo, imaginando agora, então, no contexto de Dó maior, o oposto, eu tenho um acorde de Dó menor, eu apenas indico um bemol e também tenho a opção de indicar bemol 3, 5. As duas notações, então, fazem referência a esse mesmo acorde, que tem um Dó no baixo, um Mi bemol e um Sol. Um quarto ponto, então, diz respeito às situações em que eu tenho um acorde, por exemplo, de Dó, Mi e Lá. Ou seja, eu posso imaginar que aqui antes eu tinha um Sol que se movimentou para lá. A lógica aqui, então, diz que eu tenho um 6, onde antes eu tinha um 5. E esse acorde que eu escrevi aqui, eu posso então representar no baixo cifrado de duas maneiras. Coloco 6 ou 6, 3. O 3 aqui não é necessário notar, porque sempre pressuponho que ele está presente. O que eu estou escrevendo aqui, então, é que eu teria um 5 e um 3, mas quando eu escrevo 6, então eu passo a ter 6, 3. E o 3 eu posso notar ou não. No segundo exemplo, vamos imaginar, então, que eu tenho um acorde que vai resultar nesse aqui, Dó, Fá e Lá. Esse acorde ele é representado no baixo cifrado da seguinte maneira: Dó, 4, 6. E aqui, novamente, eu pressuponho que antes, onde eu teria uma quinta, agora passa a ser uma terça, ou seja, o Sol agora, na verdade, é Lá. E onde eu tinha um Mi, agora eu passo a ter um Fá. Percebam que, nesses dois casos, a fundamental é, no primeiro caso, um Lá, esse acorde é um Lá Dó Mi, e no segundo caso, a fundamental é um Fá. Se o acorde estivesse no estado fundamental, eu teria Fá, Lá, Dó. Vamos ver então como é a notação das versões da tríade no estado fundamental e as inversões, a primeira e a segunda inversão. O acorde representado é Dó, Mi, Sol, aqui Mi, Sol, Dó, e aqui o acorde Sol, Dó, Mi. No estado fundamental, eu posso cifrar apenas Dó e, se quiser ser mais explícito, posso escrever 5-3, indicando então que há uma terça e uma quinta acima do baixo. A primeira inversão permite também duas notações. Na primeira eu escrevo apenas 6, indicando então que eu tenho uma terça aqui, ela é pressuposta a partir do baixo, e eu não preciso notá-la. Ou eu indico então
esses dois intervalos, 3, 6. Já a segunda inversão, eu escrevo então 4, 6. Lembrando então que o 4 substitui a terça que era pressuposta e o 6 é uma sexta que substitui a quinta que era pressuposta. O mesmo raciocínio vai valer então para acordes com sétima. Um acorde com sétima em estado fundamental vai ser representado apenas com a nota Dó no baixo e a sétima escrita, ou posso ser mais explícito e falar que eu tenho uma sétima, uma quinta e uma terça acima desse baixo. Dó, Mi, Sol, Si. Reparem aqui que essa sétima ela é maior, porque na armadura a sétima a partir do baixo Dó é uma sétima maior. Se eu tivesse algum Si bemol na armadura, seria uma sétima menor. Então aqui o acorde no estado fundamental. Então na primeira inversão vai ser interessante a gente pensar primeiro no acorde como ele é de fato, para depois pensar na cifragem. Então eu vou ter um Mi, um Sol, o Si e o Dó, que é a fundamental. Se eu penso então na estrutura desse acorde, eu tenho duas opções novamente de cifragem. Na primeira, eu sou explícito quanto à terça a partir do baixo, e me dá o Sol, que é a quinta a partir da fundamental, quanto ao Si, que é a quinta a partir do baixo, e quanto ao Dó, que é a sexta a partir do baixo. Também é possível notar apenas 6 e 5. Repare que eu preciso ser explícito notando tanto a quinta quanto a sexta a partir do baixo, porque as duas notas estão presentes. A segunda inversão, nós vamos fazer o mesmo raciocínio, então, de começar primeiro com o acorde, nós vamos cifrar, e depois pensar nas possibilidades de cifragem. Aqui eu vou então também escrever duas vezes um Sol, porque eu também tenho mais de uma possibilidade de cifragem, e aqui nós vamos ter que pensar, talvez, num novo pressuposto que se revela aqui na cifragem da segunda inversão do acorde sétima. Vamos primeiro fazer a cifragem completa, que é, a partir do Sol eu tenho uma terça, uma quarta e uma sexta. Entre Sol e Mi, uma sexta. Eu também posso cifrar apenas 4 e 3. Isso talvez porque seria estranho eu ter um acorde de Sol, Si, Sol, Dó, sem uma terça preenchendo o miolo desse acorde se ele tivesse no estado fundamental. Outra maneira de pensar é que eu pressuponho entre o 4 e o 6 uma terça. Como o acorde de sétima tem 4 notas, eu também tenho a possibilidade de uma terceira inversão. Vamos usar a mesma estratégia que antes e pensar primeiro no acorde que nós estamos cifrando a partir do Si no baixo. Eu tenho Si, Dó, Mi, Sol. E aqui nós temos, na verdade, 3 possibilidades de cifragem que são de alguma maneira complementares. Vamos então pensar primeiro na cifragem mais completa, que é a partir do baixo eu tenho uma segunda, uma quarta e uma sexta. Além dessa cifragem, eu posso notar apenas 2 e 4. E aqui o raciocínio é parecido com o que a gente viu na segunda inversão do acorde de sétima. Eu posso omitir esse 6. Toda vez que eu tenho 6, 4 e não se trata de uma segunda inversão de uma tríade, como é o caso aqui, eu posso omitir a sexta. O outro pressuposto que eu posso pensar é que entre essa nota e essa eu tenho uma terça, e entre essa e essa eu tenho uma quinta ou 2 terças. Então existe ainda uma terceira possibilidade de cifragem, que é cifrar apenas 2. Então, como a gente pode ver aqui, sempre o raciocínio é a ordem de intervalos ou a sobreposição intervalar que eu tenho a partir do baixo. Para exemplificar isso, vamos pegar um acorde então bastante conhecido, que nós vamos ver provavelmente ao longo do semestre, que é o acorde de sexta francesa. Então aqui no campo de Dó maior, ele tem um Lá bemol no baixo, um Dó, um Ré e um Fá sustenido. Então como é que eu posso notar esse acorde? Ele tem um Lá bemol no baixo. Então, para fazer a cifragem desse acorde, eu vou colocar primeiro um Lá bemol no baixo. E depois eu vou seguindo, então, a ordem de intervalos, pensando se eles têm ou não determinados acidentes. Então, a partir de Lá bemol, eu tenho uma terça, sem nenhum acidente com relação à armadura de clave. Dó é B quadro na armadura e é B quadro no acorde. O mesmo para o Ré, uma quarta, a
partir do Lá bemol, sem nenhuma alteração com relação à armadura. E a sexta, eu vou colocar um sustenido nela, porque a nota que é tocada, ela tem um sustenido com relação à armadura. Um segundo acorde, apenas para exemplificar então como funciona a cifragem pelo baixo cifrado. Vamos cifrar o famoso acorde do Tristão, utilizado por Wagner no prelúdio da ópera Tristão e Isolda. Novamente, não vamos entrar em detalhes sobre esses acordes, apenas a questão aqui é ver como é possível cifrá-los utilizando essa técnica de cifragem. Então, o acorde do Tristão tem um Fá, um Si, um Ré sustenido e um Sol sustenido. Aqui, na verdade, eu teria duas maneiras de cifrá-lo, mas pensando nessa sobreposição intervalar específica, eu vou colocar o Fá no baixo e, a partir dele, vou pensar nos intervalos. A partir do Fá, eu tenho uma quarta, sem nenhum tipo de alteração, o Si é B quádruplo, tal como na armadura. Depois eu tenho uma sexta, e ela tem um sustenido, um Ré sustenido nesse acorde. E a partir do Fá, eu poderia pensar numa segunda, mas é bastante característico desse acorde que o Sol sustenido ocorra lá em cima. Então eu vou colocar aqui uma nona sustenido antes. Então, se eu quero cifrar o acorde do Tristão, basta cifrar isso. Perceba que eu não estou fazendo nenhum tipo de análise com relação a que grau esse acorde tem, que função ele tem. A única coisa que eu estou cifrando é, eu tenho um baixo e a partir dele eu preciso de determinados intervalos dentro de um contexto tonal específico. E, pela armadura de clave, não tem um acidente nenhum aqui nos dois casos. Por fim, então, algo sobre condução de voz, a possibilidade de notar uma condução de vozes e algo também sobre outros estilos de notação. Quando eu tenho uma estrutura em que algumas notas superiores se movem a partir de um baixo, então vamos imaginar que eu tenho essa estrutura aqui, eu posso notar isso simplesmente utilizando um Dó e me referindo então à condução dessas vozes. Eu tenho um 6-3 e o 6 caminha para um 5. É uma maneira de dizer que há uma movimentação interna das vozes. Uma segunda possibilidade é escrever tasto solo e significa para os instrumentistas que estão fazendo contínuo no contexto barroco, eles devem tocar realmente apenas as notas do baixo, sem se preocupar em fazer uma realização dos acordes. Então agora só algo sobre notações mais antigas do baixo cifrado. Eu posso ter então escrito aqui um Dó no grave, e a gente já conhece então esse tipo de representação aqui. Aqui eu estou me referindo apenas a esse intervalo, tá? Não um acorde completo. Então eu posso ter, por exemplo, 2 sustenido. Existe uma notação mais antiga que é escrever 2 mais, mesmo para uma quarta elevada a partir desse Dó. Posso ter então um 4 mais, ou por exemplo também uma quinta, 5 mais. Ou, por exemplo, uma quinta, 5 mais. Para a sexta, se utiliza também essa notação 6 e uma barra que vai da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, isso significa que essa sexta é elevada em relação à armadura de clave. Da mesma maneira, existem algumas variantes para se notar um intervalo que ele é rebaixado em relação à armadura de clave. Então, aqui eu vou fazer apenas 2. Eu posso ter, por exemplo, entre um Dó B quadro e um Sol bemol, essa notação aqui. Reparem que a barra vai no sentido contrário. E também, se eu tiver então uma sexta rebaixada em relação à armadura, eu posso ter um 6 cortado nesse sentido. Bem, então, dando sequência, o resumo então vai estar lá no site, depois vocês podem consultar. Sobre figurações melódicas, então no contraponto por espécies, quem já fez a disciplina, contraponto modal, enfim, a gente estuda os tipos de movimentação melódica permitidos nos contextos específicos de sobreposição intervalar. No contexto tonal, a gente chama de figuração melódica, ou esses outros nomes todos que a gente já conversou no início da aula. Há movimentações melódicas que, no contexto de um determinado acorde, me possibilitam tocar notas que não fazem parte desse acorde.
Se eu só pudesse tocar notas de um acorde quando eu estou naquela harmonia, não teria nenhuma possibilidade de construção melódica em grau conjunto, porque, né, as notas estariam sempre engessadas em cada estrutura acordal a partir de uma nota da escala. Essas figurações, elas são classificadas a partir de determinados arquétipos ou tipos, que são os que a gente vai ver de maneira um pouco rápida aqui no slide. E como eu disse, no PDF que eu vou disponibilizar no Moodle, está bastante detalhado. O importante é que vocês vão precisar, muitas vezes, identificar isso em exercícios, ou mesmo em exercício de análise, ou mesmo quando vocês estiverem escrevendo um coral ou uma peça num estilo um pouco mais tradicional. Enfim, e mesmo alguns tratamentos harmônicos surgiram dessas figurações melódicas, ainda como elas eram concebidas no contraponto modal. Por exemplo, a maneira como a gente prepara e resolve sétimas está totalmente relacionada a isso. Primeira figuração melódica, então, é a nota de passagem. Enfim, eu saio de uma consonância, chego em outra consonância, por grau conjunto, no mesmo sentido, e essas notas intermediárias não pertencem ao acorde. Então, vai de uma consonância a outra, as notas não pertencem ao acorde, as vermelhinhas aí, ocorre por grau conjunto em movimentação direta. Né? Se eu vou de Dó a Mi, não posso chegar em Ré e mudar de sentido, senão é outro tipo de figuração. Bordadura ocorre, então, quando uma nota estranha ao acorde é antecedida e seguida, sucedida por grau conjunto por uma consonância. Então, tem um Dó, vai para Si, que é uma consonância, então Mi Sol, e voltou para Dó, sempre em grau conjunto. Eu tenho o caso da bordadura dupla, que é um caso especial. Então, vou de Mi para Fá e voltaria para Mi. E iria de Mi para Ré e voltaria para Mi. Então, eu faço Mi, Fá, Ré, Mi, como uma dupla bordadura. A gente vai notar isso com BD. E aqui um caso de bordadura inferior, né, em duas notas. Suspensão e retardo. Então, a suspensão ela é preparada normalmente num tempo fraco, em um acorde anterior, e ela é consonância quando ela é preparada. No acorde seguinte ela se torna uma dissonância. Então aqui, por exemplo, no contexto de Sol, Si, Ré, o Dó não faz parte desse acorde. E ela é resolvida em grau conjunto, normalmente descendente, numa consonância. Importante enfim, é esse processo de preparação, torna-se dissonância e a resolução em grau conjunto. Se a resolução ocorre em um movimento descendente, a gente chama de suspensão. E, bom, acho que eu cortei aqui sem querer, mas se ocorre por movimento ascendente, a gente pode chamar também ou de suspensão inferior ou de retardo. Eu acho uma diferenciação um pouco sutil demais, prefiro chamar sempre suspensão, mas o nome correto quando é inferior é retardo. Antecipação, então, caracteriza por ser uma dissonância em tempo fraco, que a nota é repetida e no tempo seguinte, no tempo forte seguinte, ela se torna consonância. Né? Então, esse Dó ele é antecipado no acorde anterior quando ele ainda não faz parte do acorde. Geralmente, a antecipação ela é alcançada, a nota anterior, por grau conjunto. A apogiatura é uma dissonância que eu ataco em tempo forte e resolvo por grau conjunto, normalmente em movimentação descendente, no tempo seguinte, no tempo fraco. A escapada, eu posso pensá-la como se fosse o oposto da apogiatura.
Eu tenho uma consonância, chego em grau conjunto a uma dissonância e salto em direção a uma consonância, normalmente em salto descendente. Posso pensar, né, que se eu invertesse essa figura aqui, seria uma espécie de uma apogiatura. E a última, a nota pedal, caracteriza por uma nota melódica, usualmente no baixo. E ela, quando é atacada, ela faz parte do acorde. Então aqui o Sol faz parte, Sol, Si, Ré. Na sequência, ela não necessariamente mais vai fazer parte dos acordes, mas vai continuar sendo sustentada. E ela, quando eu paro de sustentar ela tem que fazer novamente parte do acorde. É muito comum em contextos polifônicos, em trechos cadenciais. Então, nas fugas de Bach, por exemplo, a gente encontra muito nos trechos finais a utilização de pedais, mas também em obras sinfônicas do romantismo. Quer dizer, é uma estratégia comum em momentos cadenciais. Por fim, então, a explicação sobre esses dois exercícios. A ideia é que vocês apliquem isso que a gente viu sobre baixo cifrado e figuração melódica a partir de duas perspectivas diferentes e dois mundos musicais diferentes. Nesse trecho do lundu característico, eu só não vou tocar aqui porque pode ser que o YouTube bloqueie o vídeo por direito autoral, ele reconhece quando toca uma música, mas aqui tem um link que vocês vão conseguir tocar. E a partitura está lá no Moodle. Vocês vão cifrar com baixo cifrado a harmonia dos compassos 1 a 42 e indicar as figurações melódicas da flauta. E o segundo exercício é um trecho do prelúdio do primeiro concerto real do François Couperin. E vocês vão decodificar, então, a harmonia que já está escrita em baixo cifrado. Vocês vão escrever as notas que correspondem a essa cifra e também indicar as figurações melódicas. Importante, vou frisar isso também lá pelo Moodle, me enviem os exercícios por e-mail, padovani.aulas@gmail ou via Moodle. Ainda tem que ver lá como é que isso é feito. Até às 10 horas da segunda-feira, dia 31 de agosto, porque 20 minutos depois eu já vou estar online esperando vocês para fazer as correções e tirar dúvidas em cima desses exercícios. Tá bom? Então, lembrando, aguardo vocês segunda-feira, 31 de agosto, próxima segunda-feira, para a gente ter a nossa primeira aula síncrona e tirar dúvidas aí, não só sobre esses exercícios, mas também sobre outras coisas aí que talvez que vocês tenham e não tenham compreendido, tem ficado alguma questão aí para trás. Tá bom? A partir de agora, então, a gente vai ter sempre um encontro síncrono por semana, intercalando aula expositiva via YouTube, Moodle, e uma aula síncrona, justamente para a gente dialogar, tirar dúvidas, enfim, e poder ir acompanhando também mais para frente a realização do trabalho de vocês. É isso, gente. Obrigado e até segunda.